Vamos agora fazer um exemplinho aqui. Vamos supor que a gente tem lá um determinado equipamento e em um determinado ponto a gente encontra o seguinte estado de tensões. Tá? Para o estado de tensões S abaixo, encontre as tensões principais utilizando o círculo de Mohr, o método dos autovalores, e em seguida determine a tensão de cisalhamento máximo. Tenta fazer aí. Eu vou mostrar a respostinha aqui. Bom, claramente, né, a gente for olhar aqui, a direção Z é uma direção principal. Tá? Se a gente fosse fazer aqui, pegar um elementinho, essa direção aqui seria a direção X, tá? A face, vamos considerar aqui, né, X, Y e Z. Esse plano aqui é um plano principal, na direção Z, porque o sigma ZX, que seria nessa direção aqui, e o sigma ZY, que seria nessa direção aqui, eles são zero. Esse cara aqui seria uma direção principal, que corresponde a uma tensão principal. E a gente teria na face Y, sigma YY igual a zero. A gente tem um sigma XX igual a 200 aqui, né? Tem 200, 300. Aqui a gente teria uma tensão de zero, mas a gente teria essa tensão de cisalhamento aqui, que é de 100 megapascal. Beleza? Então, se esse carinha aqui é uma tensão principal, então a gente pode fazer o círculo de Mohr considerando o restante aqui da matriz, né, que é esse pedacinho aqui. Se a gente considerar esse pedaço, então, uma rotação em torno de 300 produziria para a gente o círculo de Mohr. Okay? Então vamos começar. Primeiro a gente bota o nosso pontinho, né, sigma XX menos sigma XY. Então a gente põe um pontinho aqui. E depois o pontinho sigma YY, que é zero. Tá? E mais sigma XY, que é 100. O ponto médio desse carinha aqui, né, o ponto médio aqui nesse eixo vai ser o ponto A, que a gente sempre chama de A, que vai ser a média entre esse carinha e o zero aqui. E dá 100 megapascal. O raio dessa circunferência vai ser essa distânciazinha aqui ao quadrado, que é 100. Né? E mais essa distânciazinha aqui ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Essa distânciazinha aqui é o total de 200 menos o 100, né? Que é a distância até o A. Então, a raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado dá 100 vezes raiz de 2, que é 141,42. Para calcular o sigma 1, o sigma 1 vai ser A mais R, e o sigma 2 vai ser A menos R. Então, a gente encontra esses valores aqui. Tá? O sigma 3 a gente já conhecia, que é justamente esse valor aqui. Se a gente fosse, né, aqui, fazer um esboço rápido do círculo de Mohr, a gente teria esse carinha aqui. A gente teria um sigma 3 em 300. Em um lugar por aqui, 300, né? Esse sigma máximo aqui está em 241. E aqui a gente está em menos 41. A gente teria outro círculozinho aqui. A gente teria outro círculozão aqui. Esse seria o círculo de Mohr por causa 3D. Seria o círculo de Mohr por causa 3D. Ficou bem feio, mas é isso. Então, para esse probleminha aqui, ainda foi possível usar o círculo de Mohr. Mas vamos usar também o método dos autovalores, só para mostrar que dá o mesmo resultado. Então, para calcular os autovalores, a gente resolve esse problema de determinante aqui, né? O determinante da matriz menos a identidade vezes os autovalores tem que ser igual a zero. Basicamente, a gente pega a nossa matriz original e subtrai sigma vezes i, né? Ou seja, a gente subtrai sigma nas diagonais e tira o determinante. Tá? O determinante desse carinha aqui vai ser a multiplicação dos elementos dessa diagonal, mais os dessa aqui dá zero, mais os dessa aqui dá zero também. Então a gente vai ter 200 menos sigma vezes vezes 300 menos sigma, menos o produto dessa diagonal que dá zero,
vezes o produto dessa diagonalzinha aqui, que dá 0, vezes o produto dessa diagonal, que é 100 vezes 100, no caso, menos 100 vezes 100, vezes 300 menos sigma. Se a gente reorganizar, a gente encontra essa equaçãozinha aqui. E se a gente jogar lá no computador, né, na calculadora, a gente vai encontrar sigma 1, sigma 2 e sigma 3, igual a esses valores aqui, tá? Esses carinhas aqui são soluções dessa equaçãozinha. São os mesmos valores que a gente encontrou, né, usando o círculo de Mohr. Tem que ser, né? Se as duas metodologias estiverem certas. E, finalmente, para encontrar a tensão de cisalhamento máximo, a gente simplesmente faz o maior sigma de todos, que é esse carinha aqui, menos o menor sigma de todos, que é esse carinha aqui, dividido por 2. A gente vai encontrar 170,71 megapascal. Só lembrando, né, que é fácil lembrar dessa relaçãozinha, né, porque se a gente desenhar aqui o círculo de Mohr para o caso 3D, que a gente teria 300, né, aqui a gente teria o menos 41, que é a tensão principal, sigma 2. Aqui a gente teria um círculozinho, aqui a gente teria outro círculozão, que eu não consigo desenhar nem a pau. E o raio desse círculozão aqui vai ser a tensão de cisalhamento máximo. Quem que é o raio? O raio vai ser o diâmetro dividido por 2. E o diâmetro é justamente 300 menos 41. Ou seja, 300 mais 41, que dá 341, dividido por 2, dá 170. Legal, né?